Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos que a Europa está passando por um apagão pesado. Espanha, Portugal e uma parte da França sofreu com essa falta de energia e está sofrendo até agora. Alguns lugares ela até já voltou, porém os especialistas apontam que ela só vai voltar com sua total normalidade daqui a 72 ou até uma semana. Isso deu palco para muitas e muitas especulações, até porque o governo da União Europeia falou algumas semanas atrás, alguns meses atrás, para que os seus moradores estocassem alimentos, se preparassem para umas coisas assim mais pesadas e situações de emergência, e isso deu palco para muita especulação. Veremos várias matérias sobre esse assunto hoje, matérias de meios de comunicação europeus. Então deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu! Semáforos apagados, trânsito caótico e metrô paralisado nas ruas de Madrid. Rádios espanholas anunciam evacuação das estações de metrô na capital. Achávamos que era só na nossa rua, mas vimos que era assim em toda a cidade. Em Portugal, mesmo cenário caótico. Autoridades confirmam. Apagão atinge todo o país. Metrôs de Lisboa e Porto foram fechados. Na redação da RTP1, nada mais funciona. A E-Reds, distribuidora portuguesa, atribui falha a problema no sistema elétrico europeu. Algumas redes de celular estão sobrecarregadas. Moradores correm aos caixas para sacar dinheiro preventivamente. Lojas fecham suas portas manualmente. Causa do apagão massivo na Península Ibérica ainda é desconhecida. O governo de Madrid pedirá ao Nacional que ative o Plano de Emergência 3, para que o Exército possa manter a ordem, se preciso. Trabalhamos para restaurar a normalidade logo, e também para avaliar os danos que ocorreram e ainda estão acontecendo. No site da rede elétrica espanhola, a curva amarela do gráfico mostra uma queda brusca no consumo em todo o país por volta do 12h15. A rede elétrica calcula que suas equipes levarão de 6 a 10 horas para normalizar a situação. Olha, a situação varia muito de um lugar para outro. A energia volta aos poucos em partes da Espanha, mas é lento, bem gradual. No norte da Espanha já começa a voltar. Estima-se que uns 50% do país já tenha luz de novo, mas aqui em Barcelona, onde estou, ainda não há energia nem rede móvel. Os poucos que conseguem acessar a internet, como eu, é graças a geradores do hotel. A situação continua muito caótica e não voltará ao normal hoje. A energia deve voltar aos poucos durante a noite. O transporte público segue parado, mas em Madrid esperam reabri-lo em 2 horas. Em Barcelona, uma linha de metrô deve reabrir logo, pois anunciam que em alguns lugares a energia está voltando. A situação nos transportes públicos está muito caótica. Nos aeroportos, a situação é um pouco melhor. Houve muito menos impacto, estima-se que só 20% dos voos foram cancelados. Isso é pouco comparado ao caos causado por essa enorme pane. As causas dessa pane ainda são completamente misteriosas. Segundo fontes do governo citadas pelo El País, seria uma falha técnica, não haveria envolvimento estrangeiro, apenas uma falha técnica na Espanha. A mídia portuguesa também aponta na Espanha como responsável pela pane. As Ilhas Baleares e Canárias não foram afetadas, pois têm outras fontes de energia. Hoje, o norte da Espanha recupera energia graças às conexões elétricas com a França. Estamos diante de um problema ligado principalmente a um ciberataque ou ao efeito de alguém fora da Europa causando um grande caos, né? Às 12h30, como sabem, tudo aconteceu aqui na Espanha. Esse grande apagão ocorreu em praticamente todas as cidades do nosso país, da Espanha e também de Portugal. A falta de eletricidade nas casas se espalhou para fora e chegou um momento de tentar entender que ainda não temos claro e que terão que nos explicar, né? Que isso é um ciberataque, um corte de cabo. Não, não é bobagem o corte de cabo. Não pensem que isso é brincadeira, tá? Que havia um cabo
alguém bateu e quebrou. Não é besteira que seja um corte de cabo. É uma das opções, hein? O outro ponto crucial, ou elemento muito discutido, é a possibilidade de um incêndio numa subestação. A explicação oficial não chegou. Eu ouvi isso. O debate começa a surgir com várias teorias. Nosso colega Sérgio Fernandes ficou horas na rede elétrica, que não confirmou as causas nem quis especular. Olha, se isso não é especular, você é da rede elétrica ou é o Pedro Sanches, supostamente? Entenda, não é supostamente, tá? O senhor é o presidente do governo. Então, como você não sabe o que diabos aconteceu? Se é falta de manutenção, ataque cibernético, corte de cabo submarino ou incêndio numa subestação. Isso não é especular. Especular podemos nós. O anormal é não nos darem uma causa, nem a rede elétrica, nem o governo. O ataque cibernético... Bem, temos uma confirmação, mas o ciberataque foi a versão mais forte durante todo o dia. A rede elétrica sofre, em média, 1.000 tentativas de ataques por dia, bloqueados pela cibersegurança e sistemas de proteção. Isso é um fato relatado pelo INCIBE, o Instituto Nacional de Cibersegurança. Ou seja, há 1.000 tentativas diárias de ataques cibernéticos, que os sistemas de proteção da rede elétrica conseguem evitar. O que foi diferente hoje? Como se preparar para uma guerra ou crise sem experiência? Na Holanda, muitos buscam as chamadas lojas de preparo. Primeiro, temos o rádio de emergência. Se não há energia nem pilhas, pode carregá-lo com a manivela. Temos também uma ração de emergência que alimenta um adulto por 24 horas e dura 7 anos armazenada. Produtos para se manter por 72 horas, no mínimo. Após alerta do chefe da OTAN, ex-premier Rutte, mais de 50% dos holandeses compraram ou planejam comprar kits de emergência. Rutte alertou em dezembro, prevendo menos apoio dos States à OTAN com Trump. O perigo avança rápido em nossa direção. Não podemos ignorar essa ameaça. É hora de adotar uma mentalidade de guerra. Assim, lojas como esta viram pedidos dispararem, com purificadores de água em alta demanda. Após 4 dias, acabou nossa água. Seria útil saber como purificá-la por conta própria. Com transações cada vez mais digitais, autoridades recomendam ter 500 euros em casa. Ninguém espera que uma guerra agora seja tanques invadindo Haia. Todos acham que a guerra atual é diferente, ciberataques e sabotagem. Estar preparado para a guerra é mais fácil falar que fazer para as gerações europeias criadas em paz. Muitos seguem a OTAN e o UE. Outros culpam políticos por criar medo só para vender gastos militares. Para cortar dependência dos IPRIA-UA e prever ameaças russas, a UE anunciou 860 bilhões para a defesa. Essa conversa sobre kits de emergência e guerra iminente prepara nossas mentes e inicia uma corrida armamentista. Mas iniciar uma corrida armamentista com a Rússia pode criar uma dinâmica que nos deixará mais inseguros. O foco na paz e diplomacia acabará desaparecendo. Alarmismo ou não, fora das lojas de preparo, guerras e crises ainda parecem coisa do passado distante. A Comissão Europeia divulgou nesta quarta-feira, 26 de março, novas orientações para situações de crise. Segundo a comissão, o bloco está se preparando para diversos riscos, incluindo desastres naturais, ataques cibernéticos e crises geopolíticas, além da possibilidade de agressão armada contra países da Europa. Uma das novas orientações
recomenda que a população mantenha estoques de suprimentos suficientes para pelo menos 72 horas, em caso de emergências como uma guerra. Em comunicado, a comissária europeia responsável pela preparação e gerenciamento de crises afirmou que as ameaças enfrentadas pela Europa atualmente são mais complexas do que nunca. Ela ressaltou ainda que a segurança dos cidadãos envolve outros campos de batalha, como celulares, computadores e usinas de energia. Anteriormente, a União Europeia já contava com uma série de medidas preventivas que podiam ser aplicadas em diferentes contextos. Agora, o bloco elaborou uma proposta para melhorar a coordenação desses esforços. Ao todo, a nova estratégia conta com 30 ações-chave e enfatiza a necessidade de a Europa mudar sua mentalidade para promover uma cultura de preparação e resiliência. Então, algumas explicações do vídeo de hoje. Esse terceiro rapaz que apareceu no vídeo, ele é o âncora do Negócio TV. Eu acho que vocês até reconheceram ele. Ele estava daquela forma porque o canal estava simplesmente sem energia e a transmissão caiu. Então ele meio que fez essa live falando do porquê tudo isso, e ele tava pé da vida, porque ele foi tentar comprar um remédio, não conseguiu. Os cartões no momento estavam bloqueados, tava sem rede de celular, foi uma confusão completa. Alguns analistas que eu assisti, eles abordaram o tema, falando que mesmo que tenha sido um cyberataque, dificilmente a União Europeia vai admitir, porque isso vai colocar em xeque toda a rede de transmissão da Europa. Então, provavelmente isso vai ser um assunto bem interno, a não ser que seja algo extremamente escancarado. Mas isso é o ponto de vista de alguns analistas, não significa que seja a mais pura verdade. Além disso, tá rolando muita especulação, porque primeiro meio que abordaram o tema como se fosse uma falta de energia causada por um fenômeno atmosférico. Depois os analistas falaram que, cara, como é que já está se falando sobre isso, sendo que um problema como esse vai demorar semanas até que saiba realmente a causa. Tanto que aconteceu aqui no Brasil algumas vezes e demorou um tempinho. Então, como é que já está sendo espalhado essa notícia como uma verdade absoluta, como se tivesse sido um fenômeno atmosférico? Então, meu amigo, aí muita gente já falando que o governo europeu ele está escondendo a real verdade. Alguns apontam cyberataque, alguns apontam falta de manutenção. Cara, tá rolando de tudo por lá. Mas o vídeo de hoje foi esse. Se sair notícia nova e relevante, vou postar aqui no canal. Então é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu!